No Estúdio Tribuna Online, eu, a repórter multimídia Fernanda Coutinho, entrevisto o sociólogo italiano Renzo Grosselli, autor do livro Colônias Imperiais na Terra do Café, Camponeses, Vênetos, Lombardos e Trentinos nas Florestas Brasileiras. Olá, Renzo, tudo bem? Tudo ótimo. Uma satisfação recebê-lo aqui com a gente. Esse livro seu serviu de base para o saudoso senador Gerson Camata, capixaba, propor a lei que fez do Espírito Santo o estado pioneiro na imigração italiana no Brasil. Gostaria que você dissesse para a gente, em primeiro lugar, que ele é um livro muito abrangente, que fala não só do Espírito Santo, mas de outros estados do Brasil. É um livro da década de 80, né, lançado em 1986. E lá em 1986, o que diferenciou o Espírito Santo de outros estados do Brasil nas suas pesquisas? Tá, digamos rapidamente que, em primeiro lugar, o Espírito Santo era vivido para os nossos como o trópico, ou talvez o Equador. O Equador, não sei como se fala, e era o estado mais no norte para os italianos daqueles tempos. Então, havia também cartas que chegavam que diziam tudo fora que o Espírito Santo. Não era bem assim, depois deu para ver que chegaram muitos italianos. A segunda coisa foi realmente que os primeiros imigrantes camponeses, grupo consistente e que chegou no Brasil de pessoas culturalmente italianas, foi um grupo de trentinos ou tiroleses italianos, que chegou exatamente no comecinho de fevereiro de 1874. Era um pouco menos de 400 pessoas e não entraram logo, não chegaram para entrar numa colônia de povoamento pública do Estado. Foi um patrício, um tal de Pietro Tabacchi, que no 52, não sei se dizer fugiu ou veio para o Brasil, ficamos sabendo por documentação que a gente encontra aqui no Arquivo do Estado. Eu fiquei pesquisando anos nos arquivos italianos, 6 meses direto no Arquivo do Estado do Espírito Santo, que foi até uma surpresa grande, porque eu tinha pesquisado no Arquivo do Estado de Santa Catarina, no Arquivo do Estado do Paraná, até aquele momento, e não tinha a organização e a quantidade de documentação que eu encontrei aqui sobre aquele período que era de meu interesse, digamos, anos 70, final do século. Renzo, aqui no Espírito Santo a gente tem uma sensação muito grande de pertencimento, de preservar a cultura dos nossos avós, bisavós, de dizer que somos descendentes. Nós temos um orgulho muito grande dessa nossa relação com a Itália, né? Muitos dizem que é nossa pátria de origem. E você disse dessa relação de comparar as comunidades entre o Brasil e as comunidades brasileiras de descendentes de italiano com a Itália. O que você percebeu? Há semelhanças ou há mais diferenças? Olha, eu escrevi, foi estampado 1 ano atrás, esse livro, Rio dos Cedros na Nossa Mente, digamos, que é um estudo sobre a identidade étnica de uma pequena comunidade que teria que ser uma comunidade trentina, italiana e trentina, no sul do país, em Santa Catarina, um pouquinho no interior, digamos perto de Blumenau, tá? Uhum. Então, a primeira coisa, dizia-se que Rio dos Cedros é uma terra italiana. Alguém dizia trentina. E fala-se assim também de Santa Teresa, ou de Venda Nova, não trentina, mas vêneta. Fomos embaixo do pano, eu descobri que o 28% da população tem sobrenome, o principal sobrenome, infelizmente passa o sobrenome do homem, não da mulher, trentino. Tem 20% de alemães, tem 4% de
poloneses e tenho 38% de luso-brasileiros. Então, vamos recuperar. Vocês são italianos ou são ítalo-brasileiros? É claro que vocês são ítalo-brasileiros e com muito orgulho também. Se você vai rasgar um pouquinho, tem uma diferença enorme entre os ítalos brasileiros e os italianos. Claro, todo mundo gosta de dizer, fui lá, falei o meu idioma, me entendiam perfeitamente, sim, porque você foi no Vêneto. Se você visitava Nápoles, não sei se eles te entendiam. Mas quero dizer, é a 6ª geração brasileira, tá certo? Cada 25 anos, sociologicamente, é uma geração, 75, e vai para frente. Não, pode ser que somos primos, pode ser que somos até irmãos de coração, mas brasileiros. Depois, eu vou te fazer uma outra pergunta. Italiano de que tipo? Mandolim e pizza ou polenta e queijo? A Itália é pequena, mas tem 21, me parece, regiões com tradições diferentes, com dialetos diferentes. Então, vocês, a italianidade do Espírito Santo, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, especialmente, tem uma ligação forte e importante com a Itália. Mas se tiver gente que se sente italiana, eu digo, pensem bem, eu, Renzo Maria Grosselli, sou brasileiro. Não tenho cidadania brasileira, mas sinto-me brasileiro. E nasci na Itália e vivi décadas na Itália. Vocês teriam que ser exatamente orgulhosos de ter o que é do bom do Brasil, que é muito o bom do Brasil, e o que tem do bom da Itália, que é muito. E mais do que isso, termino já. Não somos nem melhores, nem piores dos outros, dos luso-brasileiros, do teuto-brasileiro, dos negros, nada. Cada povo tem as suas forças e as suas, digamos, fraquezas. Mas, claramente, os nossos aqui lutaram bravamente. Também os alemães, também os poloneses. Mas olha, o governo imperial distribuía a terra aos europeus, não aos nordestinos, não aos ex-escravos. Não aos negros, né? Não aos escravos. Então, vamos dizer, este Brasil foi importante. Além de generoso, foi importante no momento no qual a Itália não conseguia mais, a Itália e o sul do Império da Áustria, porque os trentinos eram no sul e os friulanos no sul do Império da Áustria. Quando não conseguia mais na nossa terra, nos anos 70 e 80, e uma parte dos anos 90, do 800, estávamos beira da fome. O Brasil estava lá, dava 20 hectares de terra. Na minha terra, a propriedade média era 1,4 hectare. Mas tinha lá dentro a grande propriedade da igreja e da nobreza. Então, a propriedade média mesmo de um camponês, de um pequeno camponês, era 5.000 metros quadrados. Não dava para viver 4 meses. Esse livro é um livro documentado, ele chama a atenção, traz o protagonismo do Espírito Santo para a imigração italiana no Brasil. Baseado, é o primeiro, eu acho, que traz o Espírito Santo à tona para a imigração em massa no Brasil, seu protagonismo, a sua importância, diferente de vários outros que vieram antes. E aí eu queria te perguntar o seguinte, no dia 21 de fevereiro de 2024, comemora-se
o Dia Nacional do Imigrante Italiano. No dia 17, comemorou-se os 150 anos da imigração italiana no Brasil. E gostaria de saber de você, porque esse livro embasou o saudoso senador Gerson Camata para criar a lei do Dia Nacional do Imigrante Italiano, sobre o protagonismo do Espírito Santo na colonização italiana do Brasil. Nós temos esse protagonismo. Foi aqui essa primeira colonização em massa, e como é que fica isso em relação aos outros estados que reivindicam para si esse protagonismo? Digamos, eu sou um historiador e um historiador com amores antropológicos. Eu não posso nem quero afirmar que a imigração italiana, no Brasil, começou no Espírito Santo assim, feio, assim, imediatamente. Explico por quê. Porque aqui o que aconteceu é que entrou no país o primeiro grande grupo de imigrantes que deu início à imigração italiana no Brasil. Cortamos um outro assunto. Tem gente dizendo que em Santa Catarina, no 1836, chegaram 200 camponeses, provavelmente, do reino da Sardenha, que era Piemonte e Sardenha na realidade. É assim, mas 40 anos antes da grande imigração. Não só não deu certo, deu problemas grandes, e agora naquele lugar não tem nada de italiano. Sim. Em relação aos anos 80, Renzo, quando você veio aqui, encontrou essas primeiras colônias, fez as primeiras pesquisas, a hoje, que você vem ao Espírito Santo com frequência, tem amigos aqui, como que você vê a colônia italiana hoje aqui? Mudou. O discurso teria que voltar ao que dizíamos pouco antes. Cada geração que passa, a brasileiridade aumenta muito. Os jovens, por exemplo, este livro sobre Rio dos Cedros. E os jovens não falam mais o dialeto. Muitos deles entendem, são a quinta, sexta geração, depende se tem 5 anos ou 15. Mas quase que todos não falam o dialeto. E os jovens já passaram a Revolução Industrial e agora estão dentro da Revolução do Terciário, o turismo, etc. Então, nós somos brasileiros, com uma forte ancoragem à tradição italiana. Mas, olha bem, estamos festejando os 150 anos. Aqui festejarão no Sul. Quanta a criançada que vem? Quantos meninos de 15, 20, 25 anos? Tem, sim, tem. Estão nos corais, estão nos corpos sociais, sim, participam. Muitos deles são felizes, mas sexta geração. Tem alguma mensagem, Renzo, que você gostaria de deixar para concluir essa nossa entrevista? Eu diria 2 coisas. A primeira, no sentido cultural, científicos, continuem pesquisando em cima desse traço de história de vocês. Continuem com a maior cientificidade possível, mas com a maior recaída na população do resultado das... E a outra é o que falamos 5 vezes nesses poucos minutos: ser italiano vem logo depois de ser brasileiros. E não vem antes de não ser alguém outro. Outros povos, nós somos todos brasileiros. Muito bem. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Este episódio do Estúdio Tribuna Online está disponível nas versões impressa e digital do jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online,
no YouTube e nos principais tocadores de podcast.